Queria que você curvar sua cabeça para que possamos orar e vamos ministrar a palavra em nome de Jesus. Pai, nós queremos essa noite te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, dizer que estamos aqui pelo Senhor, para o Senhor, e somos felizes de saber que o Senhor nos aceita, mesmo sendo pecadores, falhos, fracos e miseráveis. A nossa alegria é ter a convicção que o Senhor se encontra nesse lugar. Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. Estamos muito mais do que isso aqui. Por isso acreditamos que o Senhor está nesse lugar. Assim como o vento, que a gente não vê, mas sente, assim é a tua presença nesse lugar. Não podemos ver, mas podemos sentir que o Senhor se encontra nesse lugar. Por isso, queremos te agradecer pela tua presença. Embora seja um culto racional, nós não perdemos a sensibilidade de sentir a tua presença nesse lugar. Por isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo de número 11, versículo de número 39. João 11, 39. Eu quero pontuar com vocês algumas coisas que Jesus não fez e aprender com vocês essa noite alguma coisa legal aqui. João, capítulo 11, versículo de número 39. Ô Tiagão, está baixo aqui em cima que o retorno? Eu não estou me ouvindo direito. Todos encontraram? Tá bom o som aí? Tá legal? É eu que não estou me ouvindo aqui em cima. João, capítulo 11, versículo de número 39. O texto diz o seguinte: então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Volta o texto antes lá, o 39 para mim. Vamos ler todo mundo junto aqui em cima? 1, 2, 3. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Esse texto de João tem uma revelação esplêndida, porque mostra alguns dos comportamentos de Jesus quando esteve como homem na terra. Acho que a gente sabe sobre Jesus. Jesus, ele viveu durante 33 anos sobre a terra, sendo que o ministério dele foi visto, os milagres, os feitos, durante 3 anos. Perfeito. Esse tempo todo que ele esteve na terra, durante 30 anos, ele não fez quase nada, porque dentro do contexto de onde ele estava, em Israel com os judeus, porque ele é judeu, o homem só era reconhecido como homem a partir dos 30, e ele não podia então fazer nada para quebrar a lei. Jesus veio para cumprir a lei e a lei dos profetas. Então o ministério de Jesus foi vivenciado, percebido através de milagres durante quanto tempo? Fala comigo, 3 anos. Então durante 3 anos Jesus, ele fez todos os milagres registrados na Bíblia Sagrada. Esse texto em potencial, esse cara aqui de João é um amigo de Jesus, amigo particular, um amigo pessoal. E ele havia morrido, e Marta e Maria, que era irmã desse falecido chamado Lázaro, ficou desesperado quando soube da morte de Lázaro, e culpou Jesus por Jesus não estar perto quando ele morreu. E o que acontece é que o texto, Jesus demora de forma pensada, calculada, 4 dias, porque ele queria mostrar os milagres e os feitos através do nome de Deus, por ele, por intermédio dele, naquele lugar. Lázaro era muito bem conhecido, pessoas tinham ido para o velório de Lázaro, e Jesus deixou atrasar justamente para que isso acontecesse, para que as pessoas pudessem evidenciar os sinais que iriam acontecer. Então ele atrasa durante 4 dias de forma proposital, e quando chega lá, Lázaro se encontra já em estado de apotrefação, derretendo, morrendo, já tinha perdido tudo ali, a desconfiguração toda, enrolado num pano. E Jesus então, ele vai fazer um sinal miraculoso de ressuscitar um morto, para que as pessoas pudessem ver o poder de Deus. Está claro até aqui?
E o que acontece é que Jesus chega, Marta reclama, depois Maria reclama também, culpa Jesus pela morte do seu irmão, diz que se ele tivesse chegado mais cedo teria jeito, como se para Jesus fosse impossível alguma coisa. E Jesus então, de forma proposital, procura, porque quando ele topa com elas, ele não chega onde estava a reunião onde o morto estava. Ele chega antes, no meio do caminho, ele é interditado por elas, e ele vai então à casa onde existia uma reunião de pessoas que não o conhecia. Perfeito. Quando Jesus chega diante do lugar onde estavam as pessoas, eles vão em direção aonde Lázaro estava, no túmulo. Chegando lá, Jesus estava prestes a curar o que havia estado morto, que no caso é Lázaro. Mas uma coisa interessante que o texto fala, no capítulo 39, é que ele diz o seguinte: disse Jesus, tire a pedra. Essa parte do texto tem uma revelação que para nós ela é muito importante. Vou perguntar para vocês, Jesus tinha condição de tirar a pedra? Sim. Se ele pedisse para que a pedra fosse levantada pelo poder de Deus, ele fazia isso. Ele tinha poder para quebrar a pedra, ele tinha poder para pedir anjos para tirar a pedra, ele tinha poder para remover a pedra com a mão, usando a força própria dele, ele tinha poder para fazer infinitas coisas com a pedra, porque um Deus que cura um morto, ressuscita um morto, não é possível que ele teria dificuldade de tirar uma simples pedra do seu caminho. Mas o que eu acho interessante no texto, e é o que nos ensina, é que Jesus coloca uma responsabilidade sobre nós. Olha aqui para mim, aquilo que é de sua inteira responsabilidade, você pode orar, jejuar, pode fazer o que você quiser, clamar a Deus durante um jejum de intermitente, durante meses. Olha aqui para mim, Deus não vai fazer. A pedra, quem tem que retirar é você. A pedra é sua inteira, é minha inteira responsabilidade. Deus tem poder para tirar a pedra? Sim, mas não vai tirar. Porque, entenda uma coisa, existem alguns comportamentos e atitudes e ações que não cabem a nós fazer. Quem está entendendo? Está no poder de Deus. Por exemplo, nos livrar do mal, não está no seu poder fazer. Proteger da inveja, do olho gordo, da blasfêmia, da murmuração, da calúnia, está no seu poder fazer? Não está no seu poder fazer. Isso aí está no poder de Deus fazer. Pois é, aquilo que é de inteira responsabilidade de Deus fazer, Deus faz. Pode ficar tranquilo. Se você buscar a Ele em oração, e a oração é a única forma de comunicação com Deus, se você busca em uma oração com Ele, Ele te responde. Talvez não no seu tempo, não do jeito que você quer, mas Ele te responde. Mas em contrapartida, aquilo que é de sua inteira responsabilidade, Deus não move um dedo para poder fazer. Quem está me entendendo? Então, por exemplo, eu tenho vontade de ir na casa de Deus e aproximar dele. Não vai vir um anjo na sua casa te convidar para ir para a igreja. É você que precisa sair da sua casa, vestir uma roupa e ir para a igreja. E aí você fazendo isso, Deus te encontra. Quem está me entendendo? Mas em contrapartida, você pode ficar 40 anos na sua casa querendo que Deus vai te visitar. Deus não vai te buscar, Deus não vai fazer, porque isso aí é a sua inteira responsabilidade. E qual o nosso problema? Eu falo o problema geral. Nós queremos colocar a responsabilidade em Deus, em tudo, como se Deus fosse responsável em tudo. Tem um texto que diz que Deus deu a terra para os homens governarem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens governarem. É como se esse texto estivesse dizendo o seguinte: olha, a terra é o homem que direciona ela. A terra é o homem que cria lei. A terra é o homem que cria ordem. A terra é o homem que organiza, planta. Quem está me entendendo? A semente plantada somos nós que plantamos. Agora a germinação da semente já não é atitude nossa. Então olha aqui para mim. Primeira coisa que Jesus não fez e não faz: remover pedras. Jesus não remove pedras. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, mas remover a pedra é uma atitude minha e sua. Quem está me entendendo? E aí qual que é o nosso erro? Depositamos em Deus e esperamos que Deus faça, e ainda que nos fale que vai fazer. Ele não faz e nem te conta que não vai fazer. Porque, entenda uma coisa, toda a escritura é inspirada por Deus. Se eu tenho dúvida acerca de qualquer coisa sobre Deus, o que eu preciso fazer? Ler a Bíblia Sagrada. E entra um detalhe: se você começar a ler a Bíblia Sagrada, você não é mais enrolado em absolutamente nenhuma esfera da área espiritual. Se você ter o hábito de começar a ler a Bíblia Sagrada,
você vai perceber que muita coisa que acontece no meio do cristianismo, do evangelho, é comportamento humano, o achismo humano, e não tem nada de Bíblia nisso, não tem nada de Deus nisso, é regras e dogmas. Quando você conhece a verdade que liberta, você começa a compreender que Deus é muito mais do que uma religiosidade. Quem está me entendendo? Então, a primeira coisa que Deus não vai fazer, Tião, não vai remover pedras. Me acidentei, cara, você tem que ir para o hospital. Aí Deus vai usar a mão do médico para te curar. Quem está me entendendo? Não adianta, cadê o Senhor? O Senhor continua no céu. Fui desempregado, estou desempregado, estou orando para que Deus abra uma porta. Deus não abre a porta assim. Você tem que imprimir o certificado, o currículo, entregar de canto em canto. Aí sim, fazendo isso, Deus opera o milagre. Segunda coisa que eu aprendo que Deus não faz. A primeira é, não remove pedras. Repete comigo, Deus não remove pedras. Não é porque Ele não tem poder. Não é porque Ele não tem poder, fala. Não, vamos animar, gente. Não é porque Ele não tem poder. É porque é da minha responsabilidade. Pronto, guarda isso no seu coração, porque aí você não entristece com Deus, porque aí você não desanima da fé, você não fica desamparado, porque você entendeu que as pedras, quem remove é você. Segunda coisa que eu aprendo que Deus não faz, Jesus não força ninguém a seguir Ele. Olha que interessante, Jesus não obriga ninguém a ser seu seguidor. Você quer uma comprovação disso? Mateus capítulo 16, versículo 24, Mateahu 16, 24. Olha que interessante, Jesus não obriga ninguém a seguir Ele. Mateus 16, 24 diz o seguinte, está aqui em cima. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém, ou seja, qualquer pessoa, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante esse texto. O texto enfatiza se alguém sentir o desejo de segui-lo, que se negue, ou seja, negue o seu próprio comportamento, negue a sua própria visão, passe a enxergar como ele direciona, mas em contrapartida é uma atitude sua e minha. Então, se alguém desejar, se alguém almejar ser o meu seguidor, o que é que precisa ser feito? Você precisa negar a você mesmo e seguir as minhas orientações, ou seja, os meus ordenamentos, os meus estatutos. Eu já percebi ao longo da caminhada que muita pessoa começa a seguir a Jesus por duas situações que acontecem. Na verdade, três. A primeira é por vontade mesmo, sente uma vontade no coração de aproximar do sagrado. A segunda, quando quebra a cara, vai quebrando a cara, vai acontecendo problema o tempo todo, e a pessoa então entende que precisa encontrar um lugar para resolver esse problema da área espiritual, então ela procura uma igreja, procura algo que se encaixe naquilo que ela acredita. Então, primeira, livre e espontânea vontade de aproximar algo espiritual. Segunda, consequência de fatos que dá a entender que a vida não está boa, então aproxima. É o doente que procura o médico. E terceiro, pelo convencimento do Espírito Santo. Então olha aqui para mim. Mas muitas pessoas, elas acabam desistindo ao longo da jornada, porque a forma de relacionar com Jesus foi uma forma ruim. Vamos lá. Todos nós que estamos aqui, acredito que somos maduros, já tivemos relacionamentos com pessoas. Nenhum tipo de relacionamento pessoal com pessoas funciona debaixo de pressão e de humilhação. Sim ou não? Não funciona. Um relacionamento debaixo de pressão, de perseguição, não funciona. Um relacionamento que não tem confiança é um relacionamento que não vai dar certo. Ele vai durar um curto período de tempo. Pois é. Se um relacionamento com homens que são fracos não dá certo nessa perspectiva, agora imagina você ter relacionamento com alguém que você não vê, que no caso é Deus, que você confia pela palavra dele, mas não vê ele pessoalmente. Como é que vai dar certo se for debaixo de uma pressão, entendendo que eu vou seguir ele porque senão vai mandar no inferno? Eu vou seguir ele porque eu tenho medo da punição da mão dele sobre mim. Quando que isso vai dar certo? Quando? É nunca. Então vamos lá. Algumas pessoas desanimam de servir a Deus porque a forma como conheceram Deus e entenderam Deus é um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que manda para o inferno qualquer coisa,
Um Deus que, se você fizer algo contra a vontade dele, ele vai te excluir do céu. Então, olha aqui para mim. Jesus não força ninguém a ter relacionamento com ele. O que eu quero dizer com isso? Você é livre, até mesmo para errar. Uma das coisas que o crente tem dificuldade é isso, de entender que nós somos livres, até mesmo para quebrar a cara. Sim ou não? Nós somos livres. Você nunca vai ver Deus em momento algum colocando sobre você uma pressão gabiate para que você o sirva. Nunca. Você vai ver ele dizendo o seguinte: olha, tem dois caminhos para seguir, caminho estreito e o caminho de porta larga. Mas se eu fosse vocês, eu ia para aquele caminho que parece um pouco mais difícil, o estreito. Não vai pela porta larga não. Deu para perceber? Mas ele te dá liberdade para você ir para o caminho que você quiser. Então a segunda coisa que eu aprendo com vocês é que Jesus não força ninguém a seguir ele. Por isso, irmãos, olha aqui para mim. Nós não podemos servir a Deus, Thaís, por pressão. Eu não queria ter um relacionamento com ninguém que a pessoa estivesse comigo por causa de pressão. Pressão psicológica, pressão afetiva, pressão emocional. Quem dirá Deus? Deus não quer que você o sirva pela segunda opção, por medo. Imagina ter um relacionamento com Deus em que você baseia esse relacionamento e esse amor com medo de punição. Terceiro, Deus não te força a seguir Ele, no sentido de você é obrigado a me seguir ou eu vou te punir. Olha aqui para mim, se qualquer um de nós aqui desistimos da fé, falar assim, não quero mais servir a Deus, Deus não vai pegar você na rua, Ramon, de carro, atropelar você, não mandar alguém, um anjo vir. Você é livre. Quem está me entendendo? Agora, o que eu mais percebo é uma pregação avessa. É como se Deus nos obrigasse a servirmos Ele. Então vamos lá. Deus não força, no caso Jesus não força ninguém a ser seguidor dele. É você que precisa ir até Ele. É você que precisa decidir no seu coração servir Ele. Você tem que ser livre para isso. Você tem que entender. E aí, por vontade própria, claro, pelo convencimento do Espírito Santo, você fala, não, eu quero seguir esse Deus, eu quero seguir esses estatutos. E aí o que acontece? Não é pesado. Pesado é quando você faz algo de forma forçada. Quem está me entendendo? Então o segundo ponto é, Jesus não força ninguém a segui-lo. Você quer vir a Ele? Então que seja de forma livre. Você quer servir a Jesus? Então que você entenda o desejo nascer no seu coração de seguir Ele. Não pode ser uma coisa que o seu pai te pressiona, a sua mãe te pressiona. Os pais de antigamente puniam os meninos lendo Bíblia. Você errou? Vai ler a Bíblia agora, o Salmo 119. Essa criança vai crescer tendo o quê? Resistência com Bíblia. Porque ela vai entender que todo tipo de punição está envolvendo o quê? Bíblia. Se ela for punida lendo Bíblia, fazendo oração, você errou, vai agora para o seu quarto orar, meia hora de oração. Ela vai entender na mente dela que a fé, a Bíblia, a palavra de Deus, para ela é o quê? Um peso, é uma punição. Quem está sendo edificado aí? Terceira coisa que eu aprendo com vocês que Jesus não fez. Olha aqui para mim, essa aqui é imprescindível de você saber. Fala assim, Jesus, mais forte, Jesus não impediu que os seus discípulos enfrentassem tempestades. Está passando luta? Está passando provação? Pois é, não é a ausência de Deus. Deus está com você. Amém? Está passando dificuldade, perseguição, gente enchendo o saco, falando mal de você, difamando? Não é a ausência de Deus, não, senhor. Deus continua com você. São só comportamentos que acontecem com seres humanos. Vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo aí, em Marcos capítulo 4, versículo 37. Então Jesus não deixou com que seus discípulos não participassem de uma tempestade. Eles participaram mesmo com Jesus com eles. Marcos capítulo 4, versículo 37. Olha o que diz o texto. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava distante, longe. Onde Jesus estava? E Jesus estava
na ponta, popa é na ponta do barco, fazendo o quê? Descansando, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que perecemos? Ou seja, o Senhor não se importa que a gente possa morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: fica calmo, acalme-se, fica quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Só até aqui. A percepção desse texto nos mostra a entender é que Jesus não nos livra das tempestades. Ele está com a gente na luta, na adversidade, quando está dando certo, quando está dando errado. Crente tem muito disso. Se alguém passa um tipo de situação ruim, vai orar, você está precisando mais de Deus. Não está precisando mais de Deus. Não é a ausência de Deus. São situações comuns do dia a dia. Olha aqui, irmãos. Às vezes, a nossa negligência de não estudar faz com que nós afirmemos coisas que não tem muita lógica. Olha aqui para mim aqui. Crente passa por luta. Crente adoece das faculdades mentais. Crente da depressão também. E depressão não é coisa do capeta. Depressão é uma doença do psique. Depressão é, baixou a sua pressão, você ficou triste, em excesso. Isso não é coisa do capeta. Agora, o diabo pode usar essa fragilidade para poder operar. Crente também adoece das vistas, como depressão. Crente sente ansiedade. Entenda uma coisa: o fato de termos Deus em nossa vida não nos anula de coisas naturais que homens podem passar. Quem está me entendendo? Então olha aqui para mim. Jesus não impede a gente de passar pelas tempestades. Ele está com a gente. Na luta, Ele está com a gente. Quando a empresa quebrou, Ele estava com a gente. Ele não é porque Ele não estava. Quando nós passamos uma situação difícil, de perda de alguém que a gente ama, Ele estava com a gente. Nós temos que parar com essa mania de acreditar que Jesus está ausente todas as vezes que algo dá errado. Quando um negócio no carro não dá certo, Deus estava com você do mesmo jeito. Talvez era livramento de Deus. Mas quando dá certo também, Ele está com a gente. Quem está me entendendo? Então, uma coisa que eu quero que você entenda e guarde no seu coração é que Jesus não te impede de passar pelas tempestades. Jesus não te impede de passar pela turbulação, pela turbulência, pelos problemas. Ele está com você. Nesse intervalo, você vai evoluir, você vai aprender, você vai amadurecer. Inclusive, não existe ninguém que se tornou grande que não passou por luta, por traição, difamação, calúnia, injustiça. São situações que fazem com que a gente amadureça. Olha aqui para mim. Todo filho que foi criado com muito mimo, depois que torna um adulto irresponsável. Todo filho que foi criado com muito mimo, ele não consegue lidar com os problemas da vida. Todo filho que foi criado com leitinho Nan, com iogurte, com danoninho, ele cresce e vira um irresponsável, porque ele não consegue entender que a vida é dura e difícil. Pois é. A Bíblia fala que nós, sendo como os pais ruins, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não é isso? E o nosso Deus, sendo um pai de excelência, Ele vai deixar você passar por dificuldades para que você possa amadurecer e entender como é que funcionam as coisas. Posso ouvir um amém? Perfeito. Outra coisa que eu aprendo que Jesus não fez: Jesus não discriminou ninguém por seus pecados passados. Às vezes, quem cria resistência somos nós. Alguém errou, eu taco pedra, mas eu esqueço que meu telhado é de vidro. Alguém errou, eu acuso, mas eu esqueço que amanhã eu tenho um filho também que vai errar. E quando tacar a pedra nele, vai me doer do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Jesus não discriminou o pecado. Detalhe interessante, não é que Ele passou a mão no pecado, mas Ele não discriminou o pecado. Jesus, Ele rejeita o pecado, mas Ele aprendeu e nos ensina também a aprender a amar o pecador. Uma coisa é o erro que a pessoa fez, outra coisa é a pessoa que errou. Quer uma base para isso? João capítulo 4, versículo 9. João capítulo 4, versículo 9.
Como sendo o Senhor um judeu, pede a água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo a água para beber, você pediria e ele, no caso eu, lhe daria água viva, água que mata a sua sede eternamente. Eu já vi muita gente ao longo da história, vi não porque eu estava, mas porque eu li, que usaram a fé para humilhar, desfazer, usaram o nome de Jesus para fazer um tanto de aberração. Inclusive, as maiores guerras que já existiram é baseado numa coisa chamada crença. Todas as perseguições e batalhas estão aneladas, associadas com uma coisa chamada crença, fé. E uma coisa que acontece muito é que muitas pessoas mataram muita gente por causa de quê? Da fé, de uma crença alienada. O que eu aprendo com vocês? Jesus não discriminou ninguém. Jesus não abandonou as pessoas por causa dos seus erros. Agora olha que detalhe interessante. Eu cometi um crime e eu começo agora então a servir a Deus. Eu vou para a igreja direitinho, levanto a minha mão, aceito Jesus, passo a seguir a Jesus. O fato de eu passar a seguir a Jesus não anula a minha responsabilidade como cidadão em pagar pelo meu crime. Quem está me entendendo? Vou continuar servindo a Deus, mas eu preciso pagar pelos meus delitos. O fato de eu começar a servir a Cristo não me anula das minhas responsabilidades como homem. Se eu cometi um crime, eu preciso pagar pelo meu crime servindo a Deus. Minha salvação é garantida? Sim, mas a minha responsabilidade como homem é assumir o meu compromisso perante a lei. Perfeitão? Eu servi a Deus, estou servindo a Deus, cometi um erro, então que eu pague por esse erro. Mas aí entra um detalhe interessante. Eu não posso agora usar o erro de alguém para ficar chicoteando no resto da vida. Está vendo aquele irmão ali? Pronto, aquele irmão errou. Ele não pode mais cantar na igreja, ele não pode mais tocar na igreja, ele não é mais bem visto na igreja porque ele errou um dia. Não, senhor. A pessoa pagou pelo seu delito. E pagar pelo delito, irmãos, não é ficar num lugar onde as pessoas ficam acusando, sabe? Não é isso. Pagar pelo delito não é isso. Pagar pelo delito não é eu arrancar a pessoa e pôr ela no banco de punição de 6 meses. Pagar pelos seus delitos é, de acordo com a Bíblia, quem arrepende e deixa, alcança. Quem arrepende e deixa, alcança misericórdia diante de Deus. Quem arrepende do coração e deixa, já alcançou misericórdia da parte de Deus. Quem está me entendendo? Por causa dessa falta de sensibilidade, que muitas pessoas bacanas foram jogadas fora da igreja. Estão no mundo, distanciaram, tomaram birra de crente. Por quê? Porque a pessoa a vida toda serviu e foi útil, né? Mas o dia que ela cometeu uma gafe, pronto, já não presta mais, já não vale mais nada. Não é assim que funciona isso. Uma coisa que é muito claro é que Jesus nunca discriminou ninguém pelos seus pecados. Quando aquela mulher é pega em ato de adultério, flagrante de adultério, e chega aquela ruma de homem lá, levando ela diante de Jesus, está lá Jesus desse jeito, escrevendo no chão. E aí o pessoal fala com Jesus o seguinte: Jesus, trouxemos essa mulher aqui, que foi pega em ato de adultério. Detalhe, não tem como pegar uma pessoa em ato de adultério de roupa vestida. Não sei se você entende isso, né? Ela estava em ato, então deu para você entender, você é maduro para entender. Pegaram ela e arrancaram de lá. Jesus continuou de cabeça baixa escrevendo. Ele não indagou, ele não falou quase nada, mas a fala dele foi muito assim assertiva. Olha, quem de vocês aí não tiver pecado, que vocês atiram a primeira pedra. Existem algumas versões que chegam a dizer que a palavra que Jesus disse é: quem de vocês também não deitou com ela, seja o primeiro a atirar a pedra. Quem de vocês não cometeu pecado semelhante a ela, são algumas observações da linguagem original, que atira a primeira pedra. O que acontece é que eles estão ficando sem graça, sai um,
sai outro. Quando Jesus percebeu, não tinha mais ninguém ali. E aí, ele se levanta e ele pergunta uma palavra-chave: onde estão os seus acusadores? Cadê eles? Ó Senhor, não resta mais nenhum não. Pois é, eu também não te acuso. Só faça uma coisa, vá e não peques mais. Traduzindo, ele está dizendo o seguinte: eu poderia te apedrejar porque não tem pecado em mim, mas mesmo eu tendo poder para poder te punir, te apedrejar, eu escolho te absolver. Vá e não cometa o mesmo comportamento. Quem está me entendendo? Estamos aqui para você ver. Jesus, ele não discriminou ninguém pelos seus pecados. Às vezes, irmãos, alguém se converte, chega na igreja, e aí você conhece a pessoa lá fora, e aí você cria uma resistência com a pessoa, porque você não tem esse coração de entender que todo mundo tem uma segunda chance diante de Deus, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. Ah, mas eu não acho justo. Eu também não acho justo um tanto de coisa relacionada a mim. E mesmo assim, Deus é misericordioso comigo, porque a gente pensa que Deus só é misericordioso com a gente, né? Mas entenda uma coisa aqui: Deus é misericordioso com todo mundo, irmãos. É com você, é comigo, é com nós, é com seu filho que errou, é com a sua filha que errou, é com seus filhos que irão errar também, com você que irá errar. Quem está me entendendo? Deus é misericordioso. Você pode dar glória a Deus por isso? Que Deus é bom? Que Deus não nos leve em conta pelos nossos pecados e acertos sem erros? Que Deus não fica o tempo todo nos olhando na condição de tipo assim: ah, você errou, você pecou. Ele é um Deus de uma chance, duas, três, quatro, o tanto de chance que você precisar. Mas uma coisa que é interessante destacar, que Jesus nunca fez. Olha aqui para mim, repete assim comigo em alto e bom tom: Jesus nunca buscou popularidade. Quando eu falo popularidade, talvez você tende a pensar que é ser popular mediante as pessoas, mas a corrente que eu quero te mostrar não é essa. Ser popular é ser aceito pelas pessoas. Popularidade é ter uma aceitação de todo mundo. Jesus nunca preocupou com isso. Olha aqui para mim, Lucas capítulo 6, versículo de número 26. Lucas 6, olha o que diz Lucas 6, 26. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam vocês. Vamos ler esse texto em alto bom tom? Volta para o começo lá. Toda a igreja, vamos lá, aqui ó, em cima. 1, 2, 3. Perfeito. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos e façam bem. Então, detalhe: vai ter gente que odeia a gente. Vai ter gente que odeia a gente de graça. Tem pessoas que nunca sentaram com você e tem uma aversão sobre você, nunca ouviram a cor, o tom da sua voz, mas gratuitamente escolheu não gostar de você. E você pode pular, pintar de ouro, fazer papel bacana, sorrir, dar presente, que não vai mudar. É uma decisão interna da pessoa não gostar de você. Você pode se mudar todinho, melhorar o seu tom de voz, vestir um personagem que você não é, o que você quiser fazer. A pessoa decidiu no coração não ir com sua cara. E não é porque você é arrogante, não é porque você é chato, é porque a pessoa não quer. E é direito dela não querer. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque nós ficamos o tempo todo nos abortando para que as pessoas possam ter uma boa percepção da gente. Aí passamos a ser tudo menos quem somos de verdade. Anulamos a versão verdadeira de quem nós somos para tentar agariar a agradabilidade das pessoas, como se isso fosse algo magnífico. Olha aqui para mim, todos nós que estamos aqui reunidos aqui, temos um comportamento e um jeito. Alguns vão te amar por esse jeito,
e outros vão te odiar pelo mesmo motivo que alguns amam. E não tem nada que você faça. Alguns vão te achar com um posicionamento firme, e outros que vão te olhar para o mesmo posicionamento e vai falar: é arrogante, é metido, é chato. Sim ou não? Pois é, com Jesus não foi diferente, não. Escribas e fariseus deixaram bem claro: nós não vamos com sua cara, nós não te aceitamos, nós reconhecemos Moisés, mas você para nós é um impostor. Talvez é um cara bacana que faz os milagres por aí, no nome de Deus, mas quem a gente reconhece de verdade é Moisés, o senhor não. Pois é, irmãos, Jesus nunca buscou ser popular, ter a aceitação das pessoas. Não sei se você sabe que Jesus não veio para a gente, né? Biblicamente falando, nós somos a rapa do tacho. Jesus veio para salvar os judeus, e aí os judeus os rejeitou, eles não quiseram ele. Aí o texto fala: por causa disso, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só temos a salvação em Cristo porque Jesus foi rejeitado. Porque se os judeus o aceitassem, nós não seríamos salvos. Olha que interessante. Então esse texto é a comprovação que Jesus nunca buscou popularidade. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Logo, quando os seus não receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então olha para mim, talvez o seu erro, que está adoecendo, está tomando remédio de pressão, tomando remédio ansiolítico, é porque você está querendo fazer o avesso que Jesus fez, ter a agradabilidade das pessoas. Estou dizendo para ser chato? Não. Estou dizendo para você ser arrogante, incisivo? Também não. Só estou dizendo que tem pessoas que vão te amar de um jeito que você é, e outras vão te odiar pelo mesmo jeito que outras te amam. Quem está aprendendo alguma coisa? Quando você entende isso, isso tira um peso sobre você. Você fica caçando resposta pela noite: por que fulano agiu assim comigo? Por que ciclano não gosta de mim? Às vezes é porque você é você, não é nada demais. É porque talvez ela queria ter o mesmo comportamento, não ter a ousadia, ou porque talvez entende que esse comportamento não é o comportamento adequado, e aí as pessoas vão te rejeitando e você caçando resposta, adoecendo. No final você não agrada a elas, e além de tudo ganha de graça uma doença na parte emocional. Mais um ponto em destaque: Jesus não fez propaganda dos seus milagres. Jesus não ficou publicando no Instagram os milagres que ele fez. Ele simplesmente fez o que deveria ser feito. Olha o texto de Mateus capítulo 8, versículo 4. Quando ele acaba de curar o pessoal, em Mateus 8, 4, diz o seguinte: então disse-lhe Jesus: olha, não os diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Esses dias para trás eu andei batendo, pontuando na verdade, sobre a não existência atual de profetas. O pessoal ficou doido na internet. Não, porque tem profeta sim, tem apóstolo sim, tem apóstolo. E eu procurando esses apóstolos, esses profetas, não achei até hoje. Além disso, eu disse que existe pessoas usadas em profecia. Eu creio nisso. Mas biblicamente, profetas e apóstolos já foram encerrados. João foi o último profeta. A Bíblia diz de forma bem clara que João é o último profeta. Apóstolo, para ser apóstolo, tem que ter uma das condições cumpridas. Dentre elas é ter sido chamado por Jesus, ou ter visto Jesus, ou ter sido um discípulo de Jesus. Se nós que estamos aqui não cumprimos nenhum desses papéis, nós não somos apóstolos nem profetas de Jesus. A gente pega o cargo de pastor pegando o boi, que nem precisava disso, nem merecia esse título de pastor, está passando de bom, mas os caras querem inventar. Daqui a pouco coloca de pai apóstolo e vai crescer na patente. Pois é. Olha o que eu aprendo com você. Jesus nunca fez propaganda dos seus milagres. Geralmente as pessoas que se titulam como profeta
Eles querem o que no final, Ramon? Vamos ver se você sabe. Alta promoção. Eis que vem agora o apóstolo Ravani Vinícius, curador. Deus usa em milagres. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Se você olhar a Bíblia de Jesus, Jesus nunca preocupou em que as pessoas vissem o milagre, porque a própria vida dele já era um testemunho vivo. Olha aqui a gente vivendo a vida dele através da palavra. Erro da atualidade: querer mostrar milagres, querer mostrar que tem poder mesmo. Olha aqui, meus irmãos, não esquece o que você é, não, senhor. O que nós somos, não. Deixa eu lembrar quem que nós somos. Pedaço de barro. Pedaço de barro que pela graça e misericórdia de Deus foi soprado fôlego de vida em nossas narinas, assim, mas é temporal. Não é atemporal, é temporal. É durante um curto tempo. E quando o pedaço de barro começa a achar que ele tem poder, Deus costuma falar assim: uai, engraçado você, ué. Tem te observado você, tem percebido no seu coração que subiu uma vaidade. Jesus nunca buscou popularidade, nunca buscou ser aceito pelas pessoas, e ele nunca buscou fazer propaganda dos seus milagres. Olha aqui, isso não quer dizer que nós não podemos testemunhar. Isso não anula testemunho. Isso não anula você dizer o que Deus fez em sua vida, e é até importante você dizer isso. O que não pode acontecer é você basear sua vida nisso. Outra coisa que é importante destacar aqui, muito importante, é que Jesus nunca escolheu pessoas perfeitas. Jesus nunca escolheu pessoas perfeitas para o seu ministério. Ele já sabia quem Judas era, antes mesmo de chamar Judas. Ele já sabia quem Pedro era, antes mesmo de ir ao encontro de Pedro. Quem está me entendendo? Para a sua vida pessoal, te aconselho mesmo escolher as pessoas a dedo, para fazer parte da sua casa. Te aconselho. Não põe qualquer pessoa porque vem na igreja na sua casa, não. Você não conhece o coração dela. Analisa mesmo. Vê com quem você senta, com quem você conversa. Observa qual que é o papo, qual que é a ideia, qual que é a visão, qual que é a percepção, o jeito que olha para as suas coisas. Eu te aconselho a fazer isso mesmo. Mas em relação à questão de igreja, irmãos, se entrar aqui o cara que é simples, temos que tratar ele de forma igual ao rico. Quem está me entendendo? Se entrar o cara que quer indouto e o douto, precisamos tratar esse cara do mesmo jeito, porque dentro desse aprisco aqui, o dono dele não faz acepção de pessoas. Não é por patente. Se o prefeito chegar aqui, ele tem o mesmo valor de você e de mim. Ele não é maior por causa do cargo público dele. Talvez lá no gabinete dele é, mas aqui não. Aqui todo mundo é de forma igual. Você pode dar glória a Deus por isso? Igreja tem muito disso, crente tem muito disso, de achar que pelo fato de a gente servir Jesus tem que ser perfeito. Você não é perfeito, tá? Vou te colocar na sua cabeça, inculcar, você não é perfeito. Logo que você não entende que você é perfeito, você não pode cobrar a perfeição das pessoas, porque você não é perfeito. Eu vou errar, talvez estou errando, talvez você olha para mim e fala: não merece, não pode, ele fez isso, fez aquilo outro, não concordo, não acho. Pois é, alguém olha para você e pensa a mesma coisa, mas no final, irmãos, igreja é o ajuntamento de homens e mulheres que entenderam a necessidade de servir a Deus. É só isso. Igreja não é lugar perfeito. Igreja é igualzinho hospital, gente. Vocês não entenderam isso, não? Igreja é igualzinho hospital, porque o cara que acha que está bom não está aqui, não. A pessoa que tem convicção que ela é boa, ela não vai vir para cá mesmo, não. Quem está aqui é quem entendeu que precisa de um médico, que é o médico dos médicos, no caso é Jesus. Quem está aqui entendeu a necessidade, que é falho, e precisa de um tratamento espiritual. Tira da cabeça essa ideia de igreja perfeita. Você vai ver alguém que errar, e quando você vê alguém errar, não acusa não, ajuda essa pessoa pelo amor de Deus, porque amanhã está você na mesma situação ou em algo diferente errando. E não acha que você não erra, não.
Ah, mas eu não, pastor. Pois a Bíblia está dizendo o seguinte: aquele que diz que não tem pecado, ele acabou de pecar, porque ele fez Deus de mentiroso, porque Deus diz que você erra. Olha que trem. Se você fala, eu não pequei, você acabou de pecar. Uma coisa que eu costumo falar muito sobre isso, com quem é perto de mim, é uma palavra: é o seguinte: faça a vida ficar leve, serve a Deus em paz, irmão, amém? Vem para a igreja, tranquilo, abre sua Bíblia, come seu lanche no final de semana, passeia, viaja, sirva a Deus, mas continue fazendo as coisas comum do dia a dia. Vai para a sua academia, vai puxar ferro, vai para o seu zumba. Isso não, irmãos, servir a Deus tem que ser leve. Eu posso ouvir um amém de verdade? Não pode ser que trem pesado, que trem. Não, só é leve, tranquilo, sabe? Tranquilo. E isso não é falta de espiritualidade, o nome disso é maturidade. Isso não é falta de crença em Deus, isso é equilíbrio. A Bíblia fala uma coisa, a Bíblia é interessante em tudo que ela fala, mas uma coisa importante que ela fala é o seguinte: aquele que perde uso da sua casa, ele é pior que o descrente. Aquele que perde uso da sua própria casa, que não cuida dela, perder é não cuidar dela, ele é pior que o cara que não crê. Porque que adianta você estar aqui inculcado, inserido, mas perdendo o povo da sua casa? Esses dias para trás a gente falou um negócio interessante aqui, e o povo ficou bravo. Nós falamos o seguinte: você está aqui na igreja, serve a Deus, foi convidado por alguém da igreja católica para participar de um batizado. Moço, vai lá. O que custa você ir lá? Você não está desonrando a Deus, não. Você está honrando a sua família, porque quando é o contrário, tem que vir para cá, eles têm que vir, mas nós não vamos. Então, é interessante, né? Quando a corda beneficia para o nosso lado, pende para o nosso lado, aí sim, mas quando é para o lado do outro, a gente não vai. Aí sabe o que acontece? Você está achando que está ganhando sua família, você está criando resistência no coração da sua própria família. Por causa de quê? Alienação. Tem alguém da sua família que não é crente, e aí está num batizado lá infantil? Elaine, vai, Elaine. Você vai desviar porque você foi? Vai, Ramon. Você acha que o quê? Eles vão ter bonificação pelo seu lado, alegria ou tristeza em saber que você rejeitou? E aí detalhe interessante: o dia que você chamar para vir cá, eles não vêm. E está certo de não vir, mãe. Maturidade, irmãos. Maturidade. Outra coisa importante: Jesus não escolheu quem ia amar. Jesus não escolheu quem Ele ama. Você ama Jesus? Beleza. Mas aquele que não ama Jesus, Ele ama da mesma forma. Em relação à salvação já é outra coisa, mas amor de Cristo, de Deus, é incondicional. É incondicional. É por isso que Ele dá uma chance, duas chances, três chances, quarta chance, quinta chance. Ele ama o que acerta, Ele ama o que erra, Ele ama o que é certinho, Ele ama o que não é certo. Ele ama. Em matéria de salvação já é outra coisa. Matéria de salvação é compromisso com Ele. Mas em questão de amor, Ele ofertou o seu próprio Filho em amor de todos. Essa parte a gente dá glória a Deus, você é crente. Ele ama a gente, mas Ele ama o cara que erra também. Ele ama você que acerta, mas Ele ama o filho que saiu da casa e negou Ele também. Ele ama o que acerta, Ele ama o que erra, Ele ama o que vai errar, Ele ama de forma igual. Em matéria de salvação já é outra coisa, aí depende de compromisso com Ele. Mas em matéria de amor, Ele ama de forma igual. Outra coisa que eu acho interessante mencionar, estou acabando já, porque o tempo já inspirou. Quem está aprendendo alguma coisa? Por último, Jesus não fez tudo sozinho. Jesus não canalizou tudo nele. Ele começa o seu ministério chamando 12 pessoas para caminhar com ele. E a ideia é mostrar que até mesmo ele sofreu traição. A ideia é mostrar que até ele teve problemas com as pessoas do lado, com Pedro, com dificuldade de Pedro, com o comportamento de Pedro. Jesus, ele nos mostrou a ideia de não caminhar sozinho, de não fazer tudo sozinho.
Podia? Podia. Ele podia fazer o ministério sozinho, sem depender de ninguém. Mas ele escolheu 12. E quando um desistiu, Matias entra como reforço. Talvez o que está acontecendo com você, o que acontece com nós, que nós desanimamos de Deus, é que nós tentamos caminhar sozinho. Olha aqui para mim, igreja não é perfeita, mas igreja é a casa que você encontra as pessoas com a mesma missão que você. Amém? Igreja não é perfeita, não está buscando ser perfeita, mas igreja é o lugar onde você encontra pessoas com o mesmo foco que você, Cristo Jesus. Tá? Igreja é esse lugar. E você precisa, tira da cabeça essa ideia que você consegue caminhar sozinho sem estar na igreja. Tira. Você não consegue. É a mesma coisa das pessoas que na pandemia falaram que ia treinar musculação em casa. Não conseguiu. Não dá certo. Porque lugar de treinar musculação não, Eduardo, é na academia. Mas lugar de servir a Deus é na onde? É na igreja. Faça sua oração em casa, mas tire o seu tempo de vir na igreja, em comunhão, buscar a Deus. Ah, mas eu não concordo. Eu também, tem muita coisa que eu não concordo, mas eu faço porque Deus me deu uma ordem de fazer. E ele diz: não deixei de congregar, como é o costume de alguns. Então olha para mim aqui. Servir a Deus em comunidade fortalece seu espírito. Tem dia que você está abatido, você chega aqui, uma canção toca o seu coração. Sim ou não? Tem dia que você está abatido, a ambiência te fortalece. Tem dia que está batido, você chega aqui, você dobra os seus joelhos, você vê o sorriso de alguém, você vê alguém te cumprimentando, te abraçando, e isso te fortalece, isso te faz você ficar vivo. Você chega aqui de um jeito, você ouve uma palavra, uma pregação, e isso fortalece seu coração. Pois é, tudo isso acontece no ambiente de igreja. Igreja é importante, irmãos. Olha aqui para mim, igreja é a porta dos céus na terra. Deus não tem compromisso com prefeitura, Deus não tem compromisso com Lagoa da Prata, Deus tem compromisso com a igreja dele, que se estabelece em nenhum lugar. Deus tem compromisso com a noiva dele, que é a igreja. Por isso que o texto fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra o crente que anda sozinho, quando o crente congrega em casa. Não. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Você foi abençoado essa noite? Essas são algumas coisas que Jesus nunca fez. O que eu queria fazer nesse momento? Eu queria orar por o Tiagão. Queria orar por você nessa noite. Espero que Deus possa ter falado com você através dessa palavra, te fortalecendo. Que você entenda que a igreja não é perfeita. Que você entenda a necessidade de servir a Deus. Que você entenda que servir a Jesus não é pesado. Talvez a forma que a gente faz passa a ser pesado. Que você entenda a necessidade de servir a Deus em unidade de fé. Que você entenda que existe uma importância em congregar. Que você entenda que o nosso foco não é o pastor, não é o líder de louvor, que o nosso foco é Jesus. Que você entenda esses princípios básicos. Que alguma coisa vai acontecer, você não vai concordar, mas nem por causa disso a gente deixa de ser família. Está aí um erro muito grande. Alguma coisa acontece na sua família, o seu membro da sua família, o seu pai e sua mãe, não deixou de ser pai e mãe, ex-mãe, porque errou. Continua sendo a mesma coisa que era antes. Pai e mãe, ele só errou. A mesma coisa é em relação à fé. Quando alguém aqui errar, irmãos, ele não deixou de ser irmão na fé, não. Quem está me entendendo? Ele só errou. Não existe filho espiritual, não. Tiago vai beliscar alguma coisa, e como é que vocês vão fazer? Queria que você curvasse a cabeça. E eu queria orar com você nessa noite. Tiago vai beliscar alguma música ali agora. E eu queria que você ficasse à vontade nesse momento. Mas eu queria que você falasse com Deus mesmo, abrindo um dialeto verdadeiro, sincero. Sem palavras mirabolantes, é do seu português mesmo, do seu jeito. Abrir seu coração e falasse com Ele como é que você está se sentindo, como é que você está. Peça a Ele para que Ele te fortaleça, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te dê força, vigor.
Deus, essa noite nós queremos orar ao Senhor, abrindo o nosso coração e te falar como nós sentimos. Alguns aqui estão bem emocionalmente, outros nem tanto, mas uma coisa em comum estamos fazendo: estamos na tua casa. Não estamos buscando ser perfeitos nem perfeitas, estamos buscando servir ao Senhor com o nosso coração, com as nossas mãos, com a nossa atitude, com a nossa boca. Por isso, queremos pedir nessa noite fortalecimento espiritual, para que quando o problema vier, estejamos fixos no Senhor, para que a nossa fé não seja uma fé instável, mas uma fé firme, inabalável. Tua palavra diz que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor. E por isso estamos aqui nessa noite. Queremos construir a nossa vida nesse ambiente, um ambiente onde a tua palavra é pregada, onde somos fortalecidos emocionalmente, onde ouvimos uma direção de que fazer ou que não fazer. Então por isso, fortaleça o coração desse homem e dessa mulher. Fortaleça o coração dessa mulher que chegou aqui hoje angustiada, desse homem que chegou aqui angustiado. Fortaleça o coração desse homem que precisa de uma resposta, porque nós cremos que o Senhor é a própria resposta para essa geração. Por isso, guarda o nosso coração, dê-nos sabedoria e principalmente maturidade cristã, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Você que está num propósito de oração, vem aqui à frente, para que possamos orar por você pelo propósito de oração. O que é o propósito? É uma causa específica que você apresenta a Deus. Eu não sei qual que é a causa, eu não sei o que é que você precisa que Deus mova a mão. Vem aqui à frente, rompa a vergonha, que nós iremos orar por você. Você que está num propósito, que quer começar um propósito, vem aqui na frente, que nós iremos orar por você. Apresente ele a causa aí. Os demais cante. Quem tem promessa, levante. Pedrão, Pedro, come on please. Vence o mal, não morrerei, enquanto a promessa não se cumpre. Faça oração para mim. Sim, Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para pedir, Pai, para clamar que todos aqueles problemas que nós vivenciamos no dia a dia, tudo aquilo que não provém da Sua vontade, possa cair por terra nessa noite, Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que responde oração. Nós estamos aqui hoje, ó Pai, de coração aquebrantado, para que o Senhor possa fazer o sobrenatural em nossas vidas. Nós não aceitamos, ó Pai, sair daqui nessa noite da forma que nós entramos. Aqueles irmãos que estão aqui à frente, Senhor, buscam uma resposta, e somente o Senhor pode dar essa resposta nessa noite. Então nós te pedimos, Senhor, responde a oração de cada um aqui presente. Nós sabemos que as tribulações são muitas, nós sabemos que os problemas são muitos, mas nós temos a firme convicção de que o Senhor responde todas as nossas orações, e que todas as dificuldades, as tribulações são para nos preparar para algo melhor. Então que nessa noite, Senhor, tudo aquilo que não provém da Sua vontade, toda palavra maldita, todo mal olhado, tudo aquilo, Pai, que não provém da divindade, tudo aquilo que não vem dos céus, possa cair por terra agora, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Voltamos para o seu lugar. Vamos cantar essa aí para finalizar? Vamos cantar essa para finalizar? Aleluia.
Vamos cantar essa música? Aleluia. Abra sua boca. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga isso em alto e bom tom. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. A igreja, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Santo. Suas vozes. É o Senhor poderoso, digno, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. A semana está finalizando. Aleluia. A semana está se encerrando. Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta. Mas que esse restinho de dias, até domingo, você receba uma boa notícia. Que as portas que se encontram fechadas possam se abrir. Se existe algum dardo inflamado, alguma palavra maldita para ser lançada sobre a sua vida, que Deus possa quebrar através do poder dele. Que as pessoas possam ver que o Deus de Israel é com você. Que elas possam perceber e testemunhar com a boca que onde você chega, a presença de Deus habita em você. Amém? Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Beijo no coração, Deus abençoe.